fulano vai para o inferno. Não, quem vai para o inferno é você com uma língua grande que está julgando fulano. Você não é juiz de nada. Cuida da tua vida. E deixa que Deus cuida da dele ou da dela. Porque falando de pecado, porque o ladrão na cruz nem batizado foi, não ceiou, não foi no culto, mas ele olhou para Jesus e falou assim, isso é injusto que esse cara está passando, você não está vendo que ele está aí, o que ele está aí não é merecido, porque ele pegou uma coisa que ele não merecia para te dar o que nós não merecemos. Tudo bem? Aí ele fala, Senhor, o que ele fez? Confessou Jesus como Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Morto entra em reino, irmão? Jesus não tinha ressuscitado, mas ele já creu que Jesus iria ressuscitar, que já tinha um reino preparado. Jesus desce da cruz e vai batizar. Nada contra, a gente crê no batismo, a gente crê na ceia, mas a salvação é pela fé, irmão. Não são por doutrina, não vamos ter aulas de doutrinas básicas. É importante, você não cria um filho e tem um tempo de mandar para a escola, tem um tempo para a faculdade, tem um tempo de exercer. Mas deixa eu te falar, eu estava falando com um irmão de hospital, houve um mês aí que quando eu pastoreava, que eu fazia muita visita ao hospital, cada gente que pedia minha visita, eu ia lá, a pessoa confessava Jesus, no dia seguinte eu ligava, como é que está fulano? Morreu. Eu falei, não vou mais não. Senhor, toda vez que eu vou, o cara morre no dia seguinte. Foi 1 por semana, morreu 4. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não vou nem orar. Eu falei, não me convida mais não, porque vai morrer. Não me convida que vai morrer. Aí o Espírito Santo, você que se engana. Porque eles ganharam a vida eterna ali no leito. Eita glória! Porque eles serão transformados. Eles dormiram em mim. Porque eles me confessaram e creram. Porque um homem que espera só nessa vida é o mais miserável de todos. Então você não pode julgar o interior de ninguém. Não é porque foi à frente que aceitou Jesus. Eu, quando aceitei Jesus, fiquei lá atrás. Com vergonha. Porque eu me envergonhava mesmo. Mas o Evangelho nunca me envergonhou. Hoje eu não me envergonho mais, não. Hoje eu tenho orgulho, eu tenho honra de falar do Evangelho. Amém? Então, o mistério é que você vai dormir e mais todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. E o que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo? Incorruptível é aquele que é eterno. Não tem corrupção. Tudo bem? Então, aqueles que dormiram em Cristo, morreram, vai ressuscitar como Cristo ressuscitou. Estão entendendo? Tá? Então, irmão, se a trombeta soar agora, o Parque da Colina vai abrir um monte de sepultura. Maruí e idem. É loucura. Mas é o que aconteceu com Jesus, depois de 3 dias. E aí, nós seremos o quê? Nós que estamos vivos. Na hora você vai, esse corpo aí vai virar pó e você vai receber um corpo transformado. Tudo bem? 53. Vem comigo. Porque é necessário que este corpo, o quê? Se revista do quê? E que o corpo mortal se revista eterno. Então, que ele não vai ter ruga, barriga, nada, velhice, nada disso. Doença, violência, não vai ter hospital. Aqui que a gente precisa. E glória a Deus por isso. Ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, Ore pela medicina, porque tudo que traz cura, saudável principalmente agora. Diga, eu sou o que eu como. Isso para mim é uma tortura. Mas a gente aprende, Eu estou aprendendo com a minha esposa, fazer o quê? Você não aprende por bem, você vai pela dor.
Aí eu não tenho mais saco de fazer comida. E eu vou comer a comida dela. Aí a comida Então, eu falei, vou nessa. Agora eu estou ficando, né, tá diminuindo. Mas você só vê benefício. Depois que, né? Então, me leva lá em 1 Pedro 1,23. Anota aí que isso aí não está na apostila, não. 1 Pedro 1,23. Vamos lá. Porque vocês foram o quê? Fala mais alto essa palavra. Então, levanta a sua mão e diga, gerado de novo. Então, você nasceu de novo. Só que é uma nova espécie, não é uma espécie humana. É uma espécie celestial. Você, hoje, é nação celeste, nação eleita, ok? Então, levanta a sua mão e diga, eu sou um extraterrestre. Isso. Você não é mais da terra. Você é um ser do céu que está aqui representando uma embaixada. A Bíblia diz lá, em 2 Coríntios 5:21, se quiser anotar, aliás, 5:20, que você é embaixador aqui na terra. E o que uma embaixada representa? Uma outra nação. Você sabe, as leis, ela respeita as leis daqui, mas as leis que regem a embaixada é as leis da nação de origem. Tudo bem? Se você quiser um visto hoje americano, você tem que ir na embaixada lá dos Estados Unidos e a lei vai respeitar a lei de lá. Então, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Mas você vai saber qual é a tua cultura. Porque você vai lá na embaixada, você vê que a cultura deles, eles estão aqui, mas você vê que não é brasileiro. Porque tem a cultura. Tudo bem? Então, não de semente o quê? Mas de semente o quê? Mediante o quê? Lembra que a palavra de Deus é semente? Então, essa semente que você está recebendo aí hoje, ela é incorruptível. Por que Jesus fala? Se o grão não cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. O que aconteceu? Aí foi a falha do diabo. Quando matou ele, a semente que estava dentro dele era incorruptível, porque ele era a própria palavra. Quando enterrou a semente, o Espírito Santo foi lá, essa semente eu germino, porque ela não tem pecado, ela não é corruptível, ela é eterna. E aí sabe o que aconteceu? A morte não tem a habilitação de manter aquilo que é eterno e incorruptível, porque não tem pecado. Aí ele ressuscita. Aí lascou tudo para o diabo. Porque esse plano era um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, né? Então, a qual essa semente vive e é o quê? Ela é eterna. Vocês estão comigo? Me leva lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Anota aí. Eu vou ler do 13 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, 13. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Este testemunho é verdadeiro. Não, você botou Tito. É 1 TS. Abreviação. 1 TS. Vamos lá. 4. Capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, é mais um capítulo. Isso. Irmão, não queremos que vocês... O quê? Né? Algumas traduções falam que seja ignorante. Mas não é ser ignorante, a pessoa ignorante, né, bruta, não. De ignorar. Quando a Bíblia fala ignorem, não saber, você ignorar essa verdade. Porque isso aqui é uma doutrina básica. Se você quiser saber, anota aí. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a 3. Chama-se ressurreição dos mortos. Isso é uma doutrina que toda igreja tem que pregar. Porque tem muita gente que não tem nem noção. É Hebreus 6, de 1 a 3. Tá? Você vai lá ver a imposição de mãos, você vai ver lá o batismo, e você vai ver lá a ressurreição dos mortos. É uma doutrina, tá? Ignora a verdade a respeito dos que o quê?
Então, está falando para os crentes. Tudo bem? Tá? Então, tem crente aqui? Diga, cachorro late, gato mia, crente crê. Tem crente aqui? Você nasceu pela fé, você vive pela fé. Não adianta ter a palavra, você pode ter feijão, se não botar na panela, botar para dentro, não adianta. O corpo não vai absorver. E a palavra é saúde para todo o teu ser, para o teu espírito, para a tua alma, para o teu corpo. Que ela trata todas as partes. Então, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Aí, pastor, é difícil. É. Porque você perdeu um ente querido. Nós passamos por uma pandemia que não existia esse nome no nosso dicionário. Era epidemia, né? Nós nunca, pelo menos na minha geração, eu nunca ouvi falar. Né? E você vê quantas perdas nós tivemos. Né? E a gente sofre. Porque nós temos uma alma que está no corpo ainda corruptível. Mas essa alma, no momento da transformação no corpo, ela também vai ser toda limpa. Lá em Apocalipse diz que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter angústia, não vai ter mais nada disso. Depressão, né? Pânico, enfermidade. Por quê? Primeiro que o corpo é glorificado e a alma foi purificada. Tudo bem? Foi transformada também. Então, que não tem, mas o que é a nossa esperança? Diga, a fé é a certeza do que eu espero. E a convicção daquilo que eu não vejo. Então, isso aqui é pela fé, esperança. Se quiser anotar, Hebreus 11:1, onde está esse versículo. A fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. Nós estamos esperando a volta de Cristo. Nós cremos que Ele está vivo. Tudo bem? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar e volto para buscar vocês. Eita! Agora, boa notícia, não vai pagar IPTU, não vai pagar luz, não vai pagar conta de água, taxa de bombeiro. Eita, aleluia! Olha que maravilha. Porque a Enel lá é a luz do próprio Deus que ilumina. A água tem um rio que sai do trono, as águas que vai nos alimentar. Oh, glória! Não tem posto, não tem nada disso. Então, irmão, vamos lá para o 14. Diga, eu tenho um futuro eterno. Mas fala com vontade quem tem agora. Eu tenho um futuro eterno. Porque eu creio na Bíblia. Tá? Pois se, tudo pela fé, tudo bem? Que Jesus o quê? E o quê? Assim também o quê? Mediante quem? Tudo bem? Mas pastor, eu estou vivo, calma. Eu estou falando primeiro daqueles que, né? A gente não sabe, né? Que hora que o passaporte foi carimbado. A gente não sabe a hora que ele vai voltar. Mas existe um tempo. Mas pelos sinais aí que estão acontecendo, a vinda de Jesus, a gente não sabe o dia, nem a data, nem a hora. Não entra nessas conversas aí não, irmão. Mas os sinais estão aí. São estações. Né? No outono tem uma característica. No inverno, aquela fruta está na estação própria. São sinais. Jesus deixou sinais. Então, quando a gente vê jornal, você não pode ver com o olho humano. Senão você vai abrir a porta para o medo, depressão, pânico. Não vou na aula que é de noite, porque eu tenho medo disso, eu tenho medo... Não, Deus não te deu espírito de medo. Você pode até sentir medo por uma coisa saudável. Por exemplo, eu não vou na praia de Itacoatiara com ressaca entrar. Não sou surfista. É o problema deles, né? E alguns assim mesmo se afogam. Então tem medo, sentir medo não é problema. Às vezes te impõe limites. Mas você andar em pânico é um espírito que te paralisa. E cada dia está trancando mais as pessoas dentro de casa. Choveu, não vou para a igreja. A previsão do tempo, não vou para a igreja. Tudo é motivo para você não ouvir a palavra. Porque o diabo não quer que você venha para a aula, e muito menos que você persevere nesse curso, e muito menos a pessoa que você está convidando que ela venha. Mas nosso papel também não é amarrar ninguém e trazer, é convidar. E o Espírito vai e convence.
Tudo bem? Então, irmão, também, mediante a Jesus, trará a companhia deles que estão dormindo. 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós quem? Levanta sua mão e diga, está falando comigo agora. Tudo bem? Os que ficarmos até a vinda, de modo algum, precederemos os que já morreram, que dormem. Lembra quando Jesus fala com Lázaro? Lázaro morreu, não, Lázaro dorme. Eu vou ressuscitá-lo. Mas ali não é a ressurreição nossa. Porque Lázaro, depois, ele ressuscitou com um corpo carnal. Mas ele já estava projetando a revelação que o apóstolo Paulo teria da ressurreição dos cristãos. Você entende? Então, esse corpo, irmão, a Bíblia diz em Apocalipse que até o mar vai ter que devolver o corpo daquele que... Aí fica o povo brigando, que se tatuagem vai para o inferno, que cremou vai para o inferno. Aí o que acontece com um crente que está no avião, que caiu e pegou fogo? Irmão, Deus é possível de uma molécula ele gerar tudo e do nada gerar um novo. Se o mar vai ter que devolver os corpos que morreram afogados, tem corpo que até hoje não foi encontrado. Mas vai devolver na ressurreição se for crente. Vai ter, porque a palavra segunda, a palavra vai se cumprir. Tragada, ó, foi a tua vitória, morte. Aonde está a tua vitória, morte? Porque a vitória dela foi tragada na cruz. Então, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos que dormem. 16. Preste atenção. Porque o Senhor mesmo, quer dizer, o próprio Senhor Jesus, tá? Ele vai mandar, não vai terceirizar, não vai contratar uma empresa de anjo para vir nos buscar. Diga, Ele está voltando para me buscar. Diga, vivo ou morto. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos... E o quê? Como? Em Cristo. Guarda isso. Lembra? Então, quando está enterrando ali um cristão, não está enterrando... tem um salmo que diz que preciosa é a morte dos santos. A gente acha que a morte é valorosa. Não, é preciosa para Deus, porque Deus não quer que um santo morra. Porque é uma preciosidade que sai da terra, que vai ficar paralisada lá. Você vê que no passado, quanto tempo vivia Adão? Quanto tempo? Porque Adão morreu no espírito. Ele teve quase 900 e poucos anos. Eles viviam muito mais, né? Então descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então na hora que for dada, né? A sepultura, eu não vi ainda, tá? Não me pergunta porque eu não sei. Como é que é esse corpo? Vou te dar a dica da Bíblia, mas eu não recebi o meu ainda, tá? A hora que eu receber, a gente pode conversar, porque você vai receber o seu também. Você crê? Eu creio. Amém? Então, na hora que for, os mortos ressuscitarão com um corpo novo. Aí acabou. O corpo foi redimido completamente. Mas não tem mais o que ser feito. Levanta sua mão e diga bem forte. Foi tudo consumado. Diga, não manifestado. Entendeu? Então só falta a manifestação. Tudo bem? Agora, versículo 17. Depois quem? Quem? Levanta sua mão e diga, está falando comigo. Os que ficarmos, seremos o quê? Juntamente com os mortos. Tudo bem? Então esse acontecimento não vai ser aqui na terra. Vai ser nas nuvens esse encontro. Ninguém vai ver. Porque a gente confunde arrebatamento com a volta de Cristo. O arrebatamento, Cristo vem para a igreja. A volta de Cristo, Ele vem com a igreja.
Você está entendendo? Primeiro ele vai tirar a igreja, para depois voltar com ela. Porque vai ter as bodas lá, o noivo está ansiando, irmão. Tudo bem? Então, seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro com o Senhor, aonde? E assim... Dá um glória a Deus. Estou arrepiado aqui, irmão. Não sou de me arrepiar, não. Mas eu estou arrepiado. Então, irmão, não tenha medo da morte. Né? Porque a morte para a gente acabou. O dom gratuito de Deus foi a vida eterna. Né? Então diga, dom gratuito. Me leva lá em Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Está na apostila. Aleluia. Mas Deus sendo rico em quê? Por causa do grande amor com que nos... Então você não vai ser amado, você já é. Você já foi. Levanta a sua mão e diga, Cristo já me amou. Diga, Deus amou o mundo. Então, irmão, nós precisamos nos apropriar desse amor. Porque o amor dele é um amor perfeito. Levanta a sua mão e diga, o amor perfeito lança fora todo medo. Então, medo de como é que vai pagar a conta, medo de como é que vai ser, medo disso, medo daquilo, como é que vai ser agora, medo de não ter o sustento, medo do desemprego. Então, o psicológico todo dia nos confronta. Está nessa situação, para de ver notícia por enquanto. Eu tenho fases que eu não posso ver. Que eu não estou preparado. Que afeta o meu emocional. E afeta. Né? Você recebe a palavra, você vai receber vida. Você recebe as notícias, é só morte. Ei, é morte. Você vai, não precisa estar lá no jornal. Morreu 3, bala perdida, virou não sei o que, o ônibus queimou, assaltou, matou. É só morte. Deus não é o... Digo, meu Deus não é o Deus da morte. Diga, é o Deus que venceu a morte para me dar a vida eterna. Amém, irmão? Então receba a vida, receba a cura, receba a paz, receba identidade, receba amor, porque foi isso que Ele nos deu. Então, por causa do grande amor que não, versículo 5, presta atenção aqui, versículo 5. Então, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Ele. Aí você ressuscitou com Ele. Na hora que você recebeu a palavra, já estava lá, pronto, acabou. Minha semente foi lançada, quando minha semente é incorruptível. Né? Porque eu plantava feijão no algodão, molhava de 2 em 2 minutos, não crescia nada, irmão. Fedia, cara, aquela água de flor de 8 dias lá, né? O algodão não nascia. Chegava na aula, o professor dizia, Roberto, o que houve com o seu algodão, com o seu feijão? Não sei não. Mas o algodão está amarelo, de quanto eu botava água toda hora? Ansiedade. Chegava os outros lá, tudo com algodão verdinho, feijão brotando. Diga, existe tempo de plantar, tempo de germinar, tempo de crescer, amadurecer e dar fruto na estação própria. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de rio, ao qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo que fizer prosperará. Salmo 1, 3. Então, a água é o Espírito Santo, irmão. Sabe, você tem vida dentro de você, não precisa ninguém te regar, não. Né? Você não foi jogado na selva amazônica. Esse dia eu questionei, Deus, por que você expulsou o homem do jardim? Eu falei, eu expulsei para protegê-lo. Porque lá dentro estava a árvore da vida.
E se ele tocasse nela, o pecado ia tocar na vida eterna. Mas eu nunca deixei, mesmo ele fora do jardim, de ir ao encontro dele e buscá-lo todos os dias, a ponto de dar meu filho por eles. É um amor que não dá para entender. Não quero entender. Você vai ver a árvore da vida lá em Apocalipse, no final. Porque ele já tinha um plano, que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Porque na onisciência dele, ele já sabia que a gente ia errar, que ia pecar. E ele vai lá falar com Adão. Ele não pergunta, Adão, o que você fez? Onde você está? Sabe o que Deus está nos dizendo essa noite? Ele não quer saber o que você fez, ele quer saber como você está. Porque ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te consolar, ele está aqui para te levantar, ele está aqui para te renovar. É esse que é o papel, é o Deus que eu creio. Tudo bem? Então, estando nós mortos pelas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela quê? Vocês são o quê? Diga, é de graça. Diga, é 0800. Diga, o que eu preciso apenas é discar. Diga, e esse 0800 tem nome, fé. Quem gosta? Porque antigamente eu ligava, né? Ficava, minha filha, eu estou pagando a ligação, Aí entrou o 0800. Ah, está no 0800. Então, irmão, para de questionar a conta e receba a provisão. Deus é tão bom que ele podia criar a gente e jogar na floresta amazônica. Não, ele fez um jardim. Preparou o quartinho todinho para a tua chegada. Teu propósito já está todo escrito, irmão. Você está apenas num processo para alcançar o propósito. E esse processo que ele não revela, porque dói, é de glória em glória. Mas ele fala para José, José, ó, sua família vai te trair, vão te jogar no poço, vão te vender, vou te botar lá na casa do governador como escravo, né? Você vai ser tentado, você vai escapar, você não vai ganhar um prêmio, você vai para a prisão. Mas numa prisão de uma noite, eu te coloco como governador da maior nação do mundo no momento, que era os Estados Unidos da época que era o Egito. Ei. E juntamente com ele, vamos lá, juntamente com ele, nos o quê? E com ele, você vê que você ressuscita com ele e você se assenta do lado do Pai nele. Então sabe o que acontece? Quando o Pai está lá, que Jesus está sentado à direita, que ele olha para Jesus e ele vê você. Você está aqui de corpo presente. Mas, na realidade, para Deus, você já está lá do lado direito dele. E você carrega a mão direita dele, porque ele vai à frente, lutando as suas batalhas. Porque tem batalha, irmão, que a gente não tem nem mais força para lutar. Então, para de lutar e se coloca diante de Deus. Deixa ele lutar. Se é uma coisa que Deus é mestre, é lutar a batalha para a gente, irmão. Eita! Tem coisa que eu falo assim, não sei mais o que fazer. Deixa que eu faz o que você sabe. Creia no meu braço direito, que eu vou à frente, quebrando as correntes, despedaçando os ferrolhos de ferro, porque eu te entregarei as riquezas que estão, a glória que é minha nas suas mãos. Vamos lá, versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça. Então, irmão, você não está mais na lei, pelo amor de Deus. A lei era para a descendência de Abraão dos judeus. Você está na igreja, você está na graça, você está no imerecimento. Você não vive mais pelas obras, você vive pela fé. A fé te leva a fazer obra. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Para de tirar no eu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, o que você faz é consequência de gratidão.
Por isso tem muito crente cansado. É porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu trabalhei ali, eu trabalhei lá. Irmão, você trabalhando ou não, Deus continua te amando do mesmo jeito. Agora, quando você faz cheio da palavra, você se melhora. Porque você não faz olhando para cristão. Você faz olhando para Cristo. E o que o diabo quer é que você olhe para cristão. E cristão tem defeito como você tem. Como eu tenho. Então, porque eu agora vou para a igreja, quero saber. Só vou ficar sentado. Não, irmão. Eu não fui chamado para ficar sentado. Quem tem limite é município. Eu não sou município. Quando eu vou dar aula ali em Itaipuaçu, eu entro na serrinha lá, limite Maricá. Quem tem limite é... Aí Deus, eu olhei aquela placa, limite Maricá, Niterói. Falou, ó, tá vendo? A serra tem limite. Eu não tenho limite. Eu sou ilimitado. Eu posso fazer aquilo que você nem imaginou, você nem pensou, aquilo que você nem sonhou, porque eu sou o Deus que dou infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa, segundo o poder que tem nome, Espírito Santo, que opera em vós. Aleluia! Então, irmão, não limite Deus. Se você está numa gaiola hoje, quebra, porque você não é passarinho. Você é comparado com uma águia. Eita! Eu estou passando, o que você está passando não é, pode ser maior que você, mas não é maior do que o Deus da Bíblia que eu estou te apresentando. Não é, irmão. Oh, Rabachacandaraçuia. Deus fez isso para mostrar dos tempos de dor a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Então, tudo que era, sabe, foi uma troca muito injusta, porque ele pegou a nossa injustiça, ele se colocou injusto para te justificar. Ele pegou as nossas transgressões para nos perdoar, né? Ele pegou, né, tudo de errado que a gente tinha, para quê? Para nos dar tudo de certo que ele é. É imerecido? Não. Então não se esforça para merecer. Creia naquele que não mereceu. E pagou o preço. Levanta sua mão e diga, o boleto está pago. Eu preciso crer nisso. Tá? 8. Porque o quê? Então não é... Pode ir mais alto? Então, você não é salvo pelo que você faz. Você foi salvo de graça, pelo que Jesus fez. Para de ficar no teu esforço. Para de ficar crendo no que você faz. O que você vai fazer é consequência daquilo que está sendo gerado dentro de você. Porque Deus vai trabalhando no seu interior. Quando a palavra está entrando, sabe o que está acontecendo? Ele começa a trabalhar coisas que estão aí dentro. Não pode abrir todo o armário de uma vez, porque você não vai aguentar. Então ele vai abrir uma gavetinha. Hoje, na aula, eu vou mexer nisso aqui. Nessa aula eu vou mexer nessa outra gaveta aqui para arrumar. Aqui está precisando ter uma poeirinha, né? Umas cinzas. Eu não trabalho com cinza, eu sou fogo consumidor. Entendeu? Então eu vou trabalhar agora essa questão do perdão. Eu vou trabalhar essa questão do passado. Eu vou trabalhar essa questão da provisão. Ele vai trabalhando todas as áreas da nossa vida, porque a Bíblia tem solução para tudo. E tem gente hoje dando coach usando a palavra de Deus, nada contra. Mas tem gente que não pode pagar coach, né, irmão? Mas pode vir no curso. Eita. Então, você é salvo mediante o quê? Diga, aqui está. Diga com vontade, aqui está a chave que liga o carro. Diga, a chave que abre a porta. Já viu o tamanho da porta dessa igreja? É imensa. Mas o que abre ela... Já viu o carro? Um negócio desse tamanho. Então, aqui é o acesso. E você não pode dar acesso àquilo que não gera seu destino. O que você está dando acesso? O que você está dando ouvido? Será que é isso que vai gerar? É isso que gera seu destino. Então, dê acesso àquilo que gera seu destino. E o seu destino está gerado pela palavra. É ela que te define. Não é o que você está vendo, não é o que está sentindo, não é o que está passando. Mas estou passando, está. Mas maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo.
Versículo 9. Ah, não, peraí, desculpa. 8. Deixa eu terminar o 8. Bota lá no 8 para mim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, o seu papel é só esse aqui, ó. Crer. Acabou, irmão. Se fosse pelo que você faz, você estava na lei. É pelo que você faz. Você não está na lei, você está agora na graça. E graça não se trata do que você fez, é de graça. Versículo 9. Vamos lá. Não de obras, para que... Ah, porque é pelo que eu faço, é porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo isso, eu estou... Meu irmão, quando você faz, você não vai para os outros, você faz, né? Se você for olhar para os outros, você vai levar um fardo, que não é pequeno. Que a igreja tem um monte de gente problemática, na sua casa também, na minha, na família, todo mundo tem, entendeu? E aí, você é a luz, você é o sal da terra, que a Bíblia te define. Você é luz do mundo e sal da terra. Está lá em Mateus 5. Então, irmão, quando você sair daqui, sabe o que vai acontecer quando você entrar na tua casa? A luz está chegando, porque o interruptor está sendo aceso hoje. E o que é a luz? É a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então, você é a lâmpada que está aí. Né? Se você quiser, está lá no Salmo 119, 105. Então, né, o Espírito do Senhor é a lâmpada. Está lá, quer anotar? Provérbios 20, 27. Mas está na lição. Para que ninguém se glorie. Versículo 10. Versículo 10. Pois somos o quê? Somos o quê? Dele. Tudo por Ele. Tudo é para Ele. Criados. Lembra disso aqui? Não. Diga, a partir de hoje... Eu não ando com Cristo, eu ando em Cristo. Então, quando o diabo olhar para você, ele não vai ver você. Ele vai ver o sangue que te cobre. Como foi lá no Egito. Ele não pode entrar, a morte não pôde entrar. Não era por aqueles que estavam lá dentro, porque eles não mereciam. Era um povo ingrato, um povo escravizado, um povo que virou as costas para Deus e foi para outros deuses. Mas o amor de Deus é tanto que virou, aquilo já era, né, a projeção de Cristo. Moisés, avisa o povo que coloque o sangue nos umbrais. Deixa eu te falar, a tua casa tem os umbrais do sangue de Jesus. A tua casa tem a luz que resplandece, que é você. Você não é a pergunta, você é a resposta. Você não é o problema, você é a solução. Se veja como Deus te vê e não como você está. Que é o que te define. Então, irmão, pois somos feitura dele, criada em Cristo, para o quê? Então, primeiro você é criado em Cristo. O resultado é a mudança da tua alma, da tua mente. As obras vão vir naturalmente, sem esforço. É igual uma árvore, ela não se contorce para dar fruto. E tudo que ela gera não é para ela. Desde o tronco que gera madeira, da folha que gera remédio, do fruto que gera mais semente ainda, do alimento, da sombra, do oxigênio. Tudo que a árvore dá é para o outro. E Jesus nos compara, lá em Mateus 12, 33. Uma árvore dá bons frutos, uma má árvore dá maus frutos. Agora, a árvore é conhecida pelo fruto. E o fruto não pode negar a espécie da semente. Como que eu dou fruto, professor? Colocando a semente. O que é a semente? A palavra de Deus. Tudo bem? Para boas obras, as quais Deus de antemão já preparou. Para que... Então Deus te preparou para isso. Para andar nas obras da consequência da fé. Vamos ficar de pé.